tema dessa mensagem é a pedra. A pedra. E eu pensei, Senhor, na hora que o pastor estava pregando, Deus deu claramente na minha mente, assim, a pedra. Eu peguei e anotei. Digo, meu Deus, o que será que tem a ver a pedra comigo? O que tem a ver a pedra com a igreja? E Deus começou a falar e foi desenrolando e dando palavra, e eu fui anotando, digo, meu Deus do céu, eu não gosto de anotar muita coisa, para não se perder, como diz o ditado, mas a palavra do Senhor, ela se responsabiliza por ela mesma, porque o dono da palavra é Jesus. Ele é quem vai falar, e se ele falar, e se ele deu esse texto, deu esse tema, eu acredito que nós vamos ser edificados, eu creio que nós vamos ser fortalecidos, eu quero sair daqui diferente da maneira que eu entrei, aleluia, louvado seja Deus, porque se alguém entrou doente aqui, vai sair curado, eu creio, porque onde Jesus está, Ele cura. Se você entrou triste também aqui dentro, de repente, por alguma situação, alguma coisa que aconteceu, tenha certeza, Ele tem a resposta. Estou querendo dessa maneira? Eu acredito desta maneira, louvado seja o Senhor dos Exércitos. Para esse tema, Deus me deu 12 textos, como fosse 12 pedras, 12 tribos e 12 apóstolos, bendito seja o Senhor dos Exércitos. Ontem nós estávamos comemorando aqui, né, pastor, o aniversário dos irmãos que fizeram aniversário em março, fevereiro e março, né? Eu pergunto para vocês, alguém de vocês já recebeu uma pedra como presente? Você já recebeu alguma vez, na tua vida, no dia do teu aniversário, ou no aniversário de casamento, alguém te deu uma pedra como presente? Nunca? Pois tu vai entender no final o que pode acontecer com esta pedra. Eu fiquei olhando e relutando, e o Senhor foi revelando e mostrando, pastor. Digo, meu Deus, como assim vai receber uma pedra como presente? E Deus foi falando e falando e falando, e diz que no final vai ter uma pedra como presente. Eu quero receber no final uma pedra como presente. Você quer receber uma pedra como presente? Você vai entender que é Deus que está falando, não sou eu não, é o Espírito Santo que está falando. No final das contas, você vai receber uma pedra como presente. Anote, pode escrever na pedra, como diz o ditado, porque isso vai acontecer, isso está na palavra, e vou te provar pela palavra que Deus é fiel, e quando Ele fala, Ele cumpre com sua palavra, bendito seja Deus, aleluia. Vamos começar então essa mensagem da parte do Senhor Jesus Cristo, primeiramente no livro de 1 Reis, capítulo 18, do versículo 30, o 32, o 36 e o 38, a Bíblia vai nos trazer uma história aqui, louvado seja Deus, de um homem, cujo qual não tinha muitos amigos, porque esse homem, ele era um homem muito usado por Deus, o nome dele era Elias, e o profeta Elias, no momento, quanto mais Deus usava, mais as pessoas tinham medo dele, foram se afastando, e foi levantando outras pessoas ali, e começaram a se dizer serem profeta também, até que houve um confronto entre o bem e o mal, para nós melhores entender a palavra, um confronto entre o bem e o mal, mas nesse confronto, se nós vamos ver o texto, bendito seja Deus, vamos ler, peço que coloque por gentileza, 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 ao 32, capítulo 18, do 30 ao 32, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, reparou o altar do Senhor que estava quebrado, bendito seja Deus, houve um desafio aqui, e tinha 400 profetas de Baal, dizendo que o Deus deles era o Deus verdadeiro, e tinha mais a torcida organizada, que também dizia que aqueles 400 estavam certos, porém do outro lado estava quem? Somente Elias, só Elias dizendo que só o Senhor é Deus e não é outro, e ele não abria mão, e a Bíblia vai dizer que pelo meio-dia inteiro, todos eles clamaram, todos eles gritaram ao seu Deus, fizeram o altar, botavam ali tudo que tinham de botar, e clamavam, porque o Deus que fosse o Deus verdadeiro, haveria de cair fogo do céu. E a Bíblia vai dizer que passou o meio-dia inteiro e nada disso aconteceu, mas agora chegou a vez de Elias fazer o seu altar diante do Senhor, e a Bíblia está nos dizendo aqui, que Elias então começou agora a reparar o altar que estava quebrado, no versículo 31 diz, e Elias tomou o que, irmãos? 12 pedras, aleluia, conforme o número das tribos dos filhos de Israel, o qual veio a palavra do Senhor dizendo,
Israel será o teu nome, louvado seja Deus. Veja que a pedra, irmãos, ela tem uma simbologia muito grande. Na Bíblia ela aparece 301 vezes falando sobre a pedra. Ainda que você assim, mas o que tem a ver a pedra comigo? O que tem a ver a pedra agora com um ser humano? Meu irmão, tudo a ver. A pedra tem tudo a ver comigo. A pedra tem tudo a ver contigo. Você vai entender, você vai compreender que saiu da boca de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. E diz a palavra: e com aquelas pedras edificou um altar ao nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Bendito seja Deus. Deus é um Deus organizado, irmãos. Deus organizou ali, fez com que o servo do Senhor fizesse nos mínimos detalhes, tudo muito bem preparado, para que ninguém viesse dizer que isso foi armação. Deus não trabalha com armação. Deus é poderoso, Deus é glorioso, Ele faz todas as coisas e continua fazendo. Bendito seja Deus. No versículo 36 diz que sucedeu, pois que ofereceu-se a oferta de manjares, e o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és o Deus de Israel, aleluia, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz tudo estas coisas. Bendito seja Deus. A importância de você ter um altar diante de Deus. Se você quer que caia fogo do céu, você tem que ter um altar diante de Deus. E qual é o altar que Elias tem? O principal altar é uma vida de oração, uma vida separada diante do Senhor. Elias falava com Deus e Deus falava com Elias, face a face, andava com Deus esse homem. E quando ele reparou o altar, construiu ali bem definido com as 12 pedras, bendito seja Deus, a Bíblia vai dizer que ele clamou ao Senhor. E se você quer ter resposta da parte de Deus, a primeira coisa que você tem que ter é uma vida pautada diante do Senhor, que nada venha te apontar, que nada venha dizer que você está em pecado, que você está de mal com Deus. Bendito seja o Senhor. A Bíblia diz: se vós estiveres em mim e minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. E a Bíblia vai dizer que então Elias solicitou o céu, e os céus o respondeu no versículo de número 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor, és Deus, e que tu fizesse tornar o coração para trás. Aleluia, glória a Deus. No versículo 38, então caiu fogo do céu, aleluia, e consumiu o holocausto e a lenha, e o que mais, irmãos? E as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego do altar. Louvado seja Deus. Você pode glorificar a Deus? Elias clamou ao Senhor e o Senhor respondeu com fogo, porque ele tinha uma vida pautada diante do Senhor. Aqui está a importância mais uma vez da pedra. A pedra simbolizava o que, irmãos? Conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, que foi então das tribos de Israel. Ele colocou as 12 pedras, que você podia dizer assim, podia ser 12 madeiras? Podia ser 12 pedaços de ferro? Não podia, tinha que ser 12 pedras. Veja como as pedras fazem parte da nossa vida. Bendito seja o Senhor dos Exércitos, louvado seja Deus. E o que nós aprendemos com Elias? Vida íntegra, vida sincera, vida reta e altar em ordem, louvado seja Deus. Para que o fogo caísse do céu, havia de ter essa necessidade de tudo estar no seu devido lugar, louvado seja Deus. Também no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 18 ao 22, Gênesis capítulo 28, irmãos, no versículo 18, nós vamos encontrar um homem também chamado Jacó. Jacó está no deserto, Jacó não tem nada, mas ele encontra o que, irmão, no deserto? Uma pedra. Aleluia, e essa pedra fez a diferença na vida desse homem chamado Jacó. A pedra fez a diferença, a pedra serviu de cabeceira para ele dormir, bendito seja Deus, e ter um sonho celestial, onde ele viu anjos subindo e descendo, e ele sentiu que ali realmente Deus estava naquele lugar. E ao se levantar de manhã cedo, então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada,
muito importante, a Bíblia diz assim: aquele que de madrugada me busca, me acha. Você tem buscado a Deus pela madrugada? Será que você tem conseguido vencer o sono, o cansaço, a fadiga? Apesar de nós estarmos num país muito maravilhoso, glorioso, mas que tem que trabalhar quase que 24 horas, mas eu digo uma coisa, que aquele que de madrugada busca o Senhor, encontra. E Jacó era homem também, íntegro, sincero, homem de oração. Ele se levantou de madrugada e tomou a pedra, que tinha posto por cabeceira, e a pôs como que, irmão? Por coluna, aleluia, e derramou azeite em cima dela, louvado seja Deus, o azeite derramado em cima daquela pedra, fazendo ele então um pacto com Deus, e clamou, chamou o nome daquele lugar Betel, e o nome porém daquela cidade dantes era Luz, louvado seja Deus. Pacto com Deus, aleluia. E Jacó votou um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestido para vestir, aleluia, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, aleluia. Quem está testemunhando Jacó fala isso? Quem? A pedra, aleluia. É esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Você pode dar um glória? A pedra serviu de testemunha, pois só tinha pedra, não tinha ninguém ali para testemunhar essas palavras, a não ser os céus. Os céus estavam de olho em Jacó, e Jacó ali tinha a pedra, e a pedra foi muito importante, porque através desse derramado dessa pedra, o azeite em cima dessa pedra, e feito esse pacto, esse voto com Deus, a Bíblia diz que Jacó foi abençoado, voltou abençoado por Deus, porque nada de mal lhe sucedeu na ida, e nem na volta. Em paz eu irei e em paz tornarei. Ele tornou em paz, abençoado por Deus. E quem foi a peça fundamental para esse pacto? A pedra. A pedra foi o pacto que ele fez ali, a mão em cima da pedra com óleo, e ali derramou, e assim o sucedeu, porque Deus vela pela sua palavra. Quando tu é íntegro, quando tu é sincero, quando tu tem vida com Deus, até pedra vira testemunha. Dá para dar um glória? Josué capítulo 24, do versículo 26 ao 28, nós temos também agora a pedra como testemunha. A pedra se tornou um testemunho. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo de onde, irmãos? Do Calvário, que estava junto ao santuário do Senhor. Bendito seja Deus. E disse Josué e a todo o povo: eis que esta pedra será por testemunho, aleluia, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunha contra vós, para que não mintais ao vosso Deus, aleluia. Então Josué, o que fez, irmão? Despediu o povo, cada um para a sua herdade, ou para a sua casa, louvado seja Deus, porque eles tinham refeito um pacto com Deus, porque eles tinham muitas vezes murmurado contra o Senhor, e agora Josué chamou o povo para fazer uma nova aliança, fazer um pacto com Deus, e o povo concordou que iria obedecer a palavra do Senhor. Eles concordaram: não, Senhor, realmente nós negligenciamos, mas perante a palavra nós fizemos um novo pacto, um novo propósito, e a partir de hoje nós vamos falar a verdade. Muito importante, irmãos, você a falar a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E eles fizeram um pacto diante ali de Josué, e Josué disse: olha, então é o seguinte, essa pedra vai ser testemunha. Olha, se vocês negligenciar, se vocês fracassar no que vocês prometeram, algo vai acontecer com vocês. Vocês estão despedidos, pode voltar para a vossa casa, porém esta pedra é testemunha de que vocês juraram diante do Senhor. Mas agora você vai perguntar: mas pedra tem ouvido? Será que pedra tem ouvido, irmão? Tem uma oportunidade que Jesus disse assim: olha, se eles não clamar, se eles não glorificar, as pedras clamarão. Mas eu nunca vi pedra falando.
Mas nós vamos entender que a palavra de Deus, ela não mente. A pedra tem um significado muito grande e nós fazemos parte dela. Josué capítulo 4, do versículo 1 ao 7, bendito seja a Deus. Pedra também, ela vira memorial, louvado seja o Senhor dos Exércitos. Estava o povo de Deus agora, a um passo de entrar na terra prometida. Havia uma promessa muito grande da parte de Deus, de que o povo ia chegar na sua própria terra, mas Moisés já tinha morrido, e agora quem estava diante do povo, era esse homem chamado Josué, e chegaram diante do rio, e o rio estava cheio, irmãos, o rio estava transbordando, não havia ponte para atravessar, não havia uma balsa para alguém atravessar, e estavam diante de uma situação, e olhando assim por cima, não estava para ver nada a não ser água, e água simboliza povo, multidões, e você vai ver onde que está a pedra nesse momento, irmãos. A pedra, ela está escondida, e muitas vezes você está no meio da multidão, e alguém passa por você e não vê você, você é só mais um no meio da multidão, e as águas estavam passando por cima das pedras. Onde está as pedras, irmãos? A pedra está no meio do rio, a pedra está lá embaixo, pastor, e a água passando por cima, a água vem vindo por cima, mas ninguém está vendo nada a não ser água. Tem momentos de nossa vida que nós passamos por esquecimento, você fica esquecido dos outros, às vezes esquecido da família, esquecido dos amigos, esquecido daqueles que você poderia contar com ele, você é esquecido, você está lá no último banco, ninguém te vê, nem sabe quem é você. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, o Todo-Poderoso, vê todas as coisas, e a Bíblia vai dizer que então Deus deu a ordem para que chegasse diante do rio, e colocasse ali então a planta dos pés, para que então o rio viesse parar, e a Bíblia vai dizer que isso aconteceu, e sucedeu, pois que, acabando todo o povo de passar, quando o povo pisou, que estava com a arca, pisou ali no rio, o rio parou, louvado seja Deus, e quando o rio parou, o povo de Israel passou para o outro lado, e sucedeu, pois que, acabando todo o povo de passar o Jordão, quem falou, irmãos? O Senhor, aquele que parou o rio, porque não foi os pés dos sacerdotes, dos músicos, que fez com que parasse a água, quem fez parar a água foi Deus, bendito seja o Senhor, e por a água ter parado, o Senhor agora vem e fala, tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, tinha 12 tribos ali, e mandai-lhe dizendo, tomai daqui do meio do Jordão. Aonde que está as pedras, irmãos? As pedras estão no esquecimento, e além de estar no esquecimento, tem um momento que essas pedras foram pisadas, as pedras foram pisadas, pelo sacerdote que estava ali, carregando a arca da aliança, foram pisadas. Tem momento que você passa por um momento de ser pisado, alguém pisa em você, alguém não confia em você, alguém não acredita em você, até pisa em você, mas olha o que é que acontece com ela, e mandai-lhe dizendo, tomai daqui do meio do Jordão, do lugar, do assento dos pés do sacerdote, 12 pedras, e levai convosco, aleluia, a outra banda, atravesse com ela para o outro lado, e depositai-o no alojamento, que haveis de passar esta noite. Por que será que pegaram aquelas pedras, que agora estavam escondidas embaixo do rio? As pedras, chegou um momento que agora ela vai ser memória, aleluia. Chamou, pois, Josué, os 12 homens que escolheu, dos filhos de Israel, de cada tribo, um homem, teve que se abaixar, pegar a pedra é pesada, pega em sua mão, e agora vai levar para o alojamento, irmãos, vai sair do anonimato, para ser levado para dentro do alojamento. Mas por que será? Vamos adiante, tem mais um versículo lá, bendito seja Deus. Foi levado para dentro, e disse-lhe Josué, passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e levando cada um uma pedra sobre o seu ombro. Aqueles que pisaram em cima das pedras, foi os mesmos que carregaram elas, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Olha só como é que pode o negócio, irmãos. Deus agora fez com que aqueles que pisavam em cima das pedras, pegassem as pedras, levassem para dentro de sua casa, da casa de Deus, para virar o que, irmãos? Por que será? Será que é para enfeite essa pedra, irmãos? Será que é só para deixar ali para bonito essa pedra? Será que Deus queria fazer isso?
Vamos adiante, veja o que diz o versículo 6. Para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos, futuro, perguntarem dizendo, que vós significa estas pedras? Então lhe direis, que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre, por memória dos filhos de Israel. Dá para dar glória? Saíram do anonimato, saíram do esconderijo, e Deus pegou aquelas pedras e fez com que eles levassem e colocassem agora num lugar de honra. Lá está sido colocado, e agora o sacerdote morreu, os levitas morreu, Josué morreu, e as pedras continuam lá dizendo, olha, um dia o Senhor dos Exércitos fez parar o rio, e essas pedras são testemunha. Aleluia, glória a Deus. Não sei se você está esquecido por algum motivo, de repente, nesta caminhada, mas eu digo uma coisa para você, o Deus Todo-Poderoso não esquece da promessa que fez para você. Você pode estar no anonimato, você pode estar não sendo visto pela multidão, de repente alguém está pisando por você, e você sabe que você tem um chamado, você sabe que é escolhido, você sabe que Deus te escolheu no ventre da tua mãe, mas nesse momento você está passando por um momento de esquecimento. É o momento do tratar de Deus, é o trabalhar de Deus, é a amassadura, é o oleiro amassando o barro, é trabalhando no vaso, mas porém vai chegar um momento, que quando esse for o tempo, que é tudo um tempo determinado para acontecer todas as coisas, Deus vai usar aquelas mesmas pessoas que pisaram em cima de você, para pegar você e levantar e dizer, não, verdadeiramente Deus é na tua vida, Deus te ungiu, Deus te separou, e você chegou a tua hora. Você tem chamada de Deus? Você tem chamada? Se você tem chamada, vai chegar um dia que o Deus Todo-Poderoso vai chamar você no meio da multidão, vai tirar e vai te honrar na terra dos viventes. Se você crê, glorifique a Deus. Se você não crê, fique assim, dessa maneira. Assim é a palavra, a pedra virou memória eterna. Por quê? Por que será, irmão? Podia ser um pedaço de madeira? Não, uma madeira apodrece, mas a madeira, ela serve para determinado tempo. A pedra é uma rocha, ela fica, irmãos. Aleluia, aleluia, tu vai entender que você faz parte dela, aleluia. Êxodo capítulo, 1 Samuel capítulo 17, versículo 40, bendito seja Deus. Nós encontramos agora outra história gloriosa e maravilhosa, onde a Bíblia vai dizer que houve um confronto de novo entre o bem e o mal, aonde os filisteus se achavam o dono de tudo, se achavam os invencíveis, porque eles tinham um gigante que estava na frente deles, e eles olhavam para o povo de Israel e menosprezavam o povo de Israel, dizia, vocês não são ninguém, vocês são só uma tribo, vocês são só um povinho, vocês não valem nada, vocês não têm um guerreiro, vocês não têm um soldado para lutar com esse nosso soldado filisteu, o gigante Golias. E a Bíblia vai dizer que ali estavam afrontando o exército de Israel, e acharam bonito afrontar o exército de Israel. Chegou um ponto que ele não foi o suficiente afrontar o exército de Israel, eles começaram então a afrontar ao Deus de Israel. Aí é que mora o perigo, pastor. Até quando você vai afrontando uma pessoa, está tudo certo. Mas quando você começa a afrontar o Deus daquela pessoa, aí o negócio fica complicado, irmão. O negócio aperta, o negócio estreita, porque se você se levantar contra mim é uma coisa, se você levantar contra o irmão é outra coisa, agora se você se levantar contra o Deus daquela pessoa, aí o negócio fica estreito na terra. Aí a terra pode se abrir, pode engolir, o negócio fica estreito. E a Bíblia vai dizer que Deus então começa a contemplar aquela cena, e Deus dá uma olhadinha do céu e pensa assim, sabe o que é? Eu vou eliminar esse negócio, eu vou pegar o meu menor soldado, o mais pequeno, o rejeitado, o pastorzinho de ovelha, e vou pegar ele agora e vou capacitar missionário, vou encher do poder, vou encher ele de coragem, e ele vai chegar diante desse gigante e vai enfrentar. Aleluia. Você pode ser o menor da tua casa, você pode ser o mais pequeno, aquele que não tem sabedoria, não tem muita escolaridade, mas o Senhor, quando decidir te levantar, irmão, Ele vai te levantar e ponto final. E a Bíblia vai dizer que então agora
se levanta Davi, chega e vê aquela cena, e de repente diz, mas poxa, mas ninguém vai enfrentar esse gigante só porque ele é grande? Espera aí, nós temos um Deus que é acima dele, aleluia. Nós temos um Deus que é acima de qualquer gigante, pode ter 3 metros, 4 metros, 5 metros, 10 metros, o nosso Deus, a Bíblia diz que a terra é escabelo de seus pés, oh glória, e Deus pega e enche ele de coragem, espera aí, eu já matei um leão pastor, eu já matei um urso, esse aí vai ser só mais um, Davi fica cheio de coragem, irmão, e tomou o seu cajado na mão, aleluia, e escolheu para si o que, irmão? O que ele foi pegar, irmão? Aonde que ele desceu? Os seus 5 seixos no ribeiro, desceu lá no ribeiro e pôs no seu alforje de pastor, colocou 5 pedrinhas, não pegou nem pedra grande, podia dizer assim, não, mas pegou uma pedra gigante para derrubar um gigante, não, pegou uma pedra pequena, aleluia, e colocou no seu cinturão, aleluia, ele lançou da mão da sua funda, aleluia, e foi chegando ao filisteu, diz a palavra do Senhor. Pedra pequena, mas um Deus grande, homem pequeno, mas um Deus grande, aleluia, o gigante era grande, mas Deus é maior, e diz que o filisteu também veio, aleluia, e vinha chegando a Davi, e o que se levava o escudo ia adiante dele, aleluia, e olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porquanto o que o menino era, irmão? O menino era pequeno, um mancebo, ruivo e de gentil aspecto, não se engane, não se engane, Davi já matou leão, Davi já matou urso, não se engane com Davi, disse pois o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com um pau? O filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses, menosprezou e ainda amaldiçoou, mas saiba de uma coisa, nenhuma maldição há sobre ti, o Senhor é convosco, maldição não pegou em Davi, ele amaldiçoou Davi, mas a maldição não pegou, virou contra ele, disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e te darei a tua carne, as aves do céu, e as bestas do campo, olha só a ousadia dele, afronta Deus e ainda tenta menosprezar o servo de Deus. Davi porém disse ao filisteu, tu vem a mim, com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, aleluia, a quem tens afrontado. Aleluia, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial do filisteu, darei hoje mesmo as aves do céu, e as bestas da terra, e toda a terra saberá, que há Deus em Israel, aleluia, oh glória, você pode dar um glória irmãos, ele foi cheio de vigor, cheio de força, e disse não, você vem comigo, a mim com lança, você vem a mim com escudo, eu vou em nome do Senhor dos exércitos, irmão, vai em nome do Senhor dos exércitos, não importa o gigante que se levantar contra a tua vida, contra o teu ministério, contra a tua casa, contra o teu casamento, se levanta, se posiciona, põe-se de joelho no chão e conta para Jesus, e diz, Senhor, tem alguém afrontando, querendo me destruir, mas o Senhor é a minha defesa, tu és o meu escudo, o meu baluarte, Deus meu em quem confio, e Ele te responderá, e saberá toda esta congregação, que o Senhor salva, aleluia, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Ou você confia, ou você está fora. Chega um tempo do nosso ministério, que ou você é, ou você não é, irmão. Você veste a camisa e diz, eu sou do Senhor, e o Senhor é o meu dono, ou você vai perecer. Davi está consciente de que Deus é na sua vida, e sucedeu que levantando-se o filisteu, indo ao encontro com Davi, apressou-se Davi, e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu, e Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali
uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu, aonde, irmãos? Na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Aleluia, a mão do Senhor está agora sobre a mão de Davi, e Davi rebola aquela pedra, Davi vai rebolando aquela pedra, e quando lança, essa pedra vira bala, bendito seja Deus. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Ele pegou 5, pastor, ele até exagerou na quantidade, mas Deus usou uma pedra para derrubar o gigante. Deus tem a arma certa para derrubar esse gigante que está diante da tua vida, minha irmã. Deus tem a arma certa, Ele tem a ferramenta certa. Sem que Davi tivesse uma espada na mão, Deus bradou e deu vitória, porque confiou Davi no Senhor dos exércitos. Versículo 51. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou o que, irmão, agora? De quem que é a espada? Davi não tinha a espada? Tomou a espada do próprio filisteu, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. A Bíblia diz assim, ó: maldito o homem que confia no homem. A confiança dos filisteus era naquele gigante, a confiança de Davi no Deus Todo-Poderoso. Eita glória, olha a diferença. Eles estavam confiantes que esse gigante era a solução, esse gigante era a resposta, com ele ninguém poderia. Mas Davi não, pastor, Davi não, a minha confiança é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu vou na força do Senhor dos exércitos. Oh glória, esse Deus é tremendo, e uma pedra foi o suficiente para derrubar o gigante. Aleluia. Vamos para o 7, Daniel capítulo 2, versículo 31 ao 34. A Bíblia vai dizer também que Daniel é homem de Deus, escolhido do Senhor, e ele foi mandado para um lugar, onde um rei tem um sonho com uma monstruosa estátua, e essa estátua o perturbou a noite inteira, porque ele não sabia o porquê dessa estátua, o que significava a estátua. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor traz a revelação para este homem chamado Daniel. Quem é homem de oração tem revelação. Dá para tu entender? Se você é um homem ou uma mulher de oração, Deus te revela o que pode ser e o que não pode ser, o que vai acontecer e o que não vai acontecer. O povo de Israel, quando anteriormente andava na presença de Deus, eles não faziam nada sem antes consultar o Senhor. Pode ou não pode? Vai ou não vai? Mas depois que a pessoa cresce, a pessoa esquece. Mas eu digo para você, continue sendo menino, continue confiando no Senhor, e continue dizendo: Senhor, eu não faço nada sem a tua permissão. A obediência faz a diferença. E Daniel foi lá e interpreta o sonho: tu, ó rei, estavas vendo, e eis que aqui uma grande estátua. Estava a estátua que era grande, e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Deus revela detalhe. Quando Deus se coloca em oração, irmão, Deus mostra o detalhe das coisas, o que vai acontecer, o que está acontecendo. E a cabeça daquela estátua era ouro fino, e seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as coxas de cobre. Detalhes e mais detalhes. E as pernas, aleluia, era ferro, e os pés, a parte de ferro e em parte de barro. Aleluia. E estava vendo isto quando o que é aquele negócio lá? Uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua, onde, irmãos? Nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Outra vez a pedra é usada como arma de guerra para derrubar uma grande estátua que estava ali posta diante daquele olhar daquele rei através daquele sonho. E Deus mostrou para
homem de Deus, que o significado desta pedra é o reino de Deus que se manifestaria depois e derrubaria por terra, e esse reino seria eterno. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. A estátua foi derrubada por uma pedra cortada, seu irmão, e essa pedra é Cristo. Cristo é a pedra fundamental, aleluia, louvado seja o Senhor dos Exércitos, e Ele é o que veio para derrubar por terra tudo que for armação do inimigo. Aquela estátua era como se fosse uma adoração, porque se achava o maior, o grande, e o grande é só o Senhor dos Exércitos. Pode glorificar a Deus? Vamos para o versículo de número 8 agora, número 8, Mateus capítulo 16 e versículo 18, agora nós vamos ver da boca de quem, irmãos? Jesus. Agora você vai entender que você tem tudo a ver com a pedra. Aqui é que eu entendo que eu tenho tudo a ver com a pedra. Olha o que está escrito: pois também te digo que tu és Pedro, aleluia, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é a igreja edificada na pedra, a pedra é a palavra, e nem as portas do inferno podem com você. Se você está na palavra, você está na rocha, você está na pedra, você está firmado, a tua casa é feita na rocha, vem o vento, vem a tempestade, mas ela não cai. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja foi edificada na rocha que é Cristo Jesus. Por isso que nós somos mais do que vencedores, se nós permanecemos na palavra. Tudo a ver com a pedra, Jesus disse, e assim aconteceu. Mas nós vamos entender que ele chega em cena agora em Isaías capítulo 28, versículo 16. Jesus chega agora em cena. Antes do seu nascimento já foi profetizado o que ele seria. Isaías capítulo 28, versículo 16. Jesus, o que ele é, será? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentarei em Sião uma pedra já provada, pedra gloriosa, de esquina, que está bem firmada, e aquele que crê não se apresse. Então, glória. Jesus é a pedra da esquina que foi profetizado por Isaías, que disse que ia ser edificado, ia ser levantado, esta pedra fortalecida seria ela ali em Israel, e assim o aconteceu. Jesus é a pedra de esquina, Jesus é a pedra angular, aleluia, ele é a base de todas as coisas, ele é o fundamento, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, e ele é o eu sou que sou, e ele está aqui agora, aleluia. Mas agora chegou o momento que essa pedra também, irmãos, no livro de Mateus capítulo 27, do 59 ao 60, vai dizer que essa pedra, ela se tornou agora uma pedra rejeitada. Jesus, mesmo sendo pedra de esquina, chegou um momento que ele se tornou como uma pedra rejeitada. Ele foi julgado pelos meus pecados, pelos teus pecados, ele padeceu na cruz do Calvário, ele foi crucificado, ele foi chicoteado, ele passou por dores, ele passou por sofrimento, não tinha pecado, mas levou todos os meus pecados, não tinha enfermidade, mas levou todas as nossas enfermidades. Está agora Jesus Cristo pendurado em uma cruz, no livro de Mateus capítulo 27, versículo 59, e ali a Bíblia vai dizer que ele expirou na cruz do Calvário, ele entregou o Espírito perante o Senhor dos Exércitos. A pedra de esquina agora é pedra rejeitada, porque muitos diziam assim: crucifica-o, 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 e mandaram que soltasse Barrabás, e crucificaram o nosso Cristo, porque ele veio para nos resgatar. E a Bíblia diz que após ele se entregar o seu espírito diante do Senhor, houve um grande terremoto, as pedras se fenderam, as pedras se quebraram uma com a outra, porque o Senhor dos Exércitos estava entregando a sua vida. E a Bíblia diz que José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol.
e o pôs num sepulcro novo que havia aberto, aonde, irmãos? Onde é que estava aberto? Na rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro foi-se. Segurei esse versículo. Agora a pedra que foi colocada no sepulcro simbolizava ponto final de Jesus Cristo. Ponto final. Acabou-se o curandeiro, como assim eles diziam. Acabou-se para ele. Matamos Jesus. Sepultamos na rocha. Botemos essa pedra, selamos a pedra, e agora daqui nunca mais. O inferno já estava em festa. A morte, ela não é feliz, mas naquele dia ela estava. Pensamos, matamos o Filho de Deus, e a pedra foi rolada, simbolizando o ponto final de Jesus Cristo. 3 dias foram suficientes para ele ficar ali. Bendito seja Deus. 3 dias de tristeza, 3 dias de angústia, 3 dias de aflição para os discípulos, 3 dias de medo, 3 dias de incerteza para os discípulos, para aqueles que seguiam Jesus Cristo. Agora pensavam, olha, botaram um ponto final em Jesus, colocaram a pedra, está fechado, não tem como entrar lá, tem guarda do lado ali, e as mulheres decidiram enfrentar esse desafio. Louvado seja Deus pelas mulheres. Enquanto os homens estavam dentro, escondidos com medo, Pedro, Tiago, João, as mulheres decidiram, no 3º dia, nós temos que ir lá, embalsamar o corpo de Jesus. Precisamos ir lá. Elas pensaram, mas nós vamos lá e vamos chegar lá, mas tem uma pedra, irmão. Como é que nós vamos fazer com a pedra? Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao 6, vamos ler, por favor. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, aleluia. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou e o que fez, irmão? Removeu a pedra e sentou-se sobre ela, aleluia. O anjo do Senhor desceu, rolou aquela pedra de ponto final, virou para o lado e sentou em cima, resplandeceu ali o brilho da glória de Deus, aleluia. E o aspecto era como um relâmpago, e os seus vestidos branco como a neve, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tentaram botar um ponto final no nosso Cristo, mas Ele ressuscitou, aleluia. E os guardas com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos, diz a palavra de Deus, porque quando o poder de Deus se aproxima da terra, ninguém resiste, ninguém fica de pé, aleluia. Aleluia, pensavam que tinham matado Jesus, pensavam agora botamos essa pedra, é um ponto final, nunca mais sai daqui. Não, o Senhor não morre. Aleluia, Deus é dono da vida e Ele ressuscitou para a glória do seu nome, e Ele está vivo nesta hora, esperando a amada igreja, a noiva predileta, a escolhida, a separada, a consagrada, aleluia, aleluia, Ele está vivo. Ele desceu e tomou a chave do inferno e da morte, ressuscitou dos mortos e disse, todo o poder foi me dado no céu e na terra, aleluia. O meu Cristo, Ele é vencedor, o teu Cristo, Ele é vencedor, Ele venceu, Ele levou teus pecados, Ele levou tuas enfermidades, Ele ressuscitou, Ele saiu para fora, Ele foi tirado, Ele mesmo saiu. Alguém tirou Ele? Não, Ele mesmo saiu para fora, porque só o Senhor é Deus. Porque só o Senhor é Deus. Versículo de número 9, e o 10 já nós lemos, o 9, versículo 9 por favor. Nós vamos entender que a palavra de Deus, ela se cumpre. A Bíblia diz, passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. E indo elas, eis que Jesus lhe sai ao encontro. Pensa na felicidade dessas mulheres agora. Não sabia se estava tendo uma visão ou era uma realidade, aleluia. Não sabia se aquilo poderia ser apenas imaginação ou seria Cristo mesmo, dizendo, eu vos
saúdo, aleluia. Imagina só elas angustiadas, tristes, e de repente o Senhor diz: paz seja convosco, oh glória. E elas chegando abraçaram os seus pés e o adoraram, oh glória, aleluia. O nosso Cristo saiu para fora da sepultura, a pedra foi rolada, os guardas não conseguiram segurar o poder de Deus naquele lugar. Então Jesus disse: não temais, ide e dizeis aos irmãos, aos meus irmãos, que vão para a Galileia, e lá me verão. Oh glória, louvado seja o Senhor dos exércitos. E elas saíram, anunciaram aos discípulos, os discípulos não acreditaram. Não, se fosse eu ia acreditar, mas você, mulher, foi você é só uma mulher, que história é essa? Se Jesus tivesse de aparecer, ia aparecer para mim, eu sou apóstolo. Não, Jesus é Jesus, e Ele manifesta-se a quem Ele quiser. Ele é o grande, e Ele manifestou-se para aquelas duas mulheres. Elas viram com seus olhos, abraçaram os seus pés, bendito seja o Senhor, receberam a saudação de Jesus ali, que foi maravilhosa, louvado seja o Senhor. Ouviram a voz de Jesus Cristo, que é doce como mel, aleluia, e puderam chegar e dizer: não, verdadeiramente Jesus está vivo. Aleluia, louvado seja Deus. E de repente estão lá entristecidos, mas quando vê de repente a porta fechada, e Jesus entra e diz: paz seja convosco, aleluia, paz seja convosco. E Ele entra na tua causa nesta noite e diz assim: paz seja convosco, não temas, eu sou o mesmo, estou vivo pelo século e dos séculos, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Ele ressuscitou, Ele atravessou a parede e saudou os seus discípulos, bendito seja o Senhor dos exércitos. Ele atravessou e chegou e pôde dizer: olha, toca a mão aqui, um espírito não tem corpo, mas eu tenho. Ele ressuscitou em carne, está vivo para a glória do Deus vivo todo-poderoso. 2000 anos se passaram, bendito seja Deus, que Ele ressuscitou e subiu ao céu, preparávamos morada, louvado seja o Senhor dos exércitos. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse que lá no céu tem 12 tronos, aonde se sentará os 12 apóstolos, simbolizando as 12 tribos de Israel, louvado seja Deus. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, nós vamos ler agora. A Bíblia diz também: tem uma sala que é somente a sala das coroas, onde tem uma coroa preparada para colocar na tua cabeça. Noutra sala, a Bíblia diz que tem uma sala das vestes, aonde vai te dar uma veste nova para você, uma veste incorruptível. E agora observa no livro de Isaías capítulo 2, versículo 17, o que nós vamos encontrar. Se for possível, coloque na tela. Apocalipse 2, versículo 17. E nos últimos dias, versículo 2, 17, não. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei o que, irmão? O que você vai receber no final? Lembra que eu te falei? Uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Dá glória. Jesus tem uma pedra branca preparada para me entregar, e meu novo nome não será Wilson. Aleluia! Teu nome vai ser trocado, teu nome não vai ser mais pastor Aguilar, vai ser outro nome, um novo nome que somente aquele que recebe é o que conhece. A pedra vai estar no final das contas lá, na glória, aleluia, lá na glória vai estar essa pedra. Apocalipse capítulo 7, versículo 16 e 17, Apocalipse 7, se coloque de pé, igreja. Apocalipse 7, versículo 16 e 17, nunca mais, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Quem é eles? A igreja.
Porque o que vai acontecer, irmão? Porque o Cordeiro que está no meio do trono apacentará, e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará, aleluia, de seus olhos toda lágrima. Você tem chorado, você tem gritado, e de repente você diz assim: eu acho que o Senhor se esqueceu de mim, porque eu orei de madrugada, Deus não me respondeu, eu orei de meio-dia, Deus não me respondeu, eu orei também de noite, Deus não me respondeu. Lembre-se, Daniel orou 21 dias ao Senhor, consagrou-se diante do Deus de Israel, e a resposta não chegou no 20º dia, pastor, no 21º dia, aleluia, lá vem o anjo, descendo, pastor, resposta, lá vem o anjo descendo, eu creio, aquilo que o Senhor pediu aqui, o templo, Deus vai dar, lá vem o anjo vem dizendo: olha, desculpa Daniel, desculpa, são 21 dias, mas desde o primeiro dia, em que tu compreendeste em teu coração a te humilhar, e apresentaste perante o Senhor, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa de tuas palavras, aleluia. O anjo veio agora e se justificou para Daniel, dizendo: olha Daniel, a tua oração chegou no primeiro dia, não foi agora não, é só que houve uma guerrinha aí em cima, uma pequena batalha, mas Miguel desceu e me deu vitória, e eu desci para te trazer a resposta. Tem resposta para você chegando, minha irmã, tem resposta para ti chegando, meu irmão. Confia, acredita, o Senhor é fiel na sua palavra. Isaías capítulo 22, versículo 17, para finalizar. Isaías 22, versículo 17. Deus ainda tem uma palavra para você. Ele te diz nesta noite: eis que o Senhor te arrojar. Não, deu confusão na palavra lá, irmão. Versículo, peraí, só um pouquinho. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E o que ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Oh glória, nós estamos testemunhando de que Jesus está voltando. Te prepare, ó igreja, coloca o altar em ordem. Lembre de que quando o homem de Deus quis que fogo caísse do céu, ele consertou o altar diante do Senhor. É tempo de nós consertar a nossa vida diante de Deus. É tempo de nós arrependermos dos nossos pecados. É tempo de nós se jogarmos aos pés de Cristo Jesus e dizer: Senhor, Senhor, tenha misericórdia, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. É as misericórdias de Deus que está trazendo você aqui nessa noite. Eu estou aqui por da misericórdia de Deus. Não estou aqui porque sou melhor ou porque sei alguma coisa. Estou aqui porque as misericórdias de Deus me alcançaram. É por isso que você está aqui também? Você crê? A pedra ainda vai ser entregada para você como presente. Você receberá uma pedra branca, teu novo nome. E quem vai entregar essa pedra é Ele mesmo, Jesus Cristo ressuscitado. Ele mesmo vai entregar essa pedra branca. Eu vou permanecer para receber essa pedra branca. Quem vai permanecer? Quem vai permanecer? Levante a mão. Você está pronto? Se Jesus voltar hoje, está pronto? Tem certeza? Está tudo bem? Jesus pode voltar agora. Você que está assistindo, Jesus pode voltar agora, está tudo certo. Olha, ele disse: eis que presto venho, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, diz o Senhor.
Jesus está voltando, igreja. Se prepare, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se coloque na brecha, se coloque na posição de servo do Senhor, porque Ele vem buscar um povo zeloso e de boas obras. Quem quer aceitar a Cristo Jesus? Tem alguém que quer aceitar a Cristo Jesus? Aproveite. Amanhã não garantimos mais nada. Jesus pode voltar hoje mesmo. Tem alguém que quer se reconciliar com Cristo Jesus? Você cometeu um pecado, uma falha perante o Senhor. Você sabe que você pecou e você quer voltar para Jesus Cristo e dizer: Senhor, me perdoa. Ele está pronto a perdoar, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Jesus está te chamando. Aproveite, porque a hora que a trombeta tocar, aleluia, a hora que a trombeta tocar, se ela tocar hoje de noite e você não estiver preparado, você vai ficar aqui. Eu não quero ficar, eu quero subir ao encontro do noivo. Você quer fazer um concerto com Deus? Você quer fazer um propósito com Deus? Vem até o altar, nós vamos orar. Quem quer fazer um concerto com Deus? Quem quer fazer um novo propósito com Deus? Ele é a pedra, Ele é o fundamento, Ele é a base, Ele é a coluna, Ele é, e Ele está aqui nessa noite te chamando, dizendo: olha, eu quero te dar a vitória, mas você precisa entrar pela porta estreita. A porta estreita e apertada é o caminho. Quem recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Receba em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, essa palavra, em nome de Jesus.